Sei quanto eu falhei, mas tua graça venceu. E se eu tropeçar, Pai, a tua graça verei. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim. Tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a ti amar. Quando Jesus multiplicou os pães, ele depois falou para os discípulos pegar o que sobrou e não desperdiçar nada. Às vezes, quando nós estamos nos preparando para pregar, não é? Isso leva dias. Mas muita coisa sobra, sabe? Muitos pensamentos maravilhosos estão na nossa mente, fluem do texto bíblico, mas que não vão poder ser usados naquele sermão que nós estamos preparando. E nós devemos ser assim, sabe? Como Jesus multiplicou os pães, não perder nada, juntar. Hoje o que eu quero falar, na verdade, é isso. Espero que eu seja mais breve. Assim, são as sobras. Eu estava preparando um sermão mais longo, né, sobre Gálatas 6,14, que diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo fala sobre 3 cruzes, sim, sabe? Como aconteceu exatamente no Calvário, Cristo e mais 2 pessoas crucificadas ao lado dele. E Paulo usa essa visão, né, da colina do Calvário, com aquelas 3 cruzes lá, e ele fala: olha, nós só podemos nos gloriar, e de fato nos gloriamos no Evangelho, na cruz de Cristo. Se quando nós olhamos para a colina do Calvário, nós nos vemos numa cruz daquela, e vemos o mundo lá na outra cruz. Então eu queria falar sobre isso, a relação de como estar crucificado com Cristo é estarmos crucificados e o mundo crucificado também para nós e nós para Ele. E eu estava meditando longamente sobre isso e preparando o sermão, e eu usei como texto de apoio, óbvio, que eu queria levar. Eu queria que nós fôssemos como o apóstolo Paulo, olhar lá para o Calvário, onde aquelas as 3 pessoas foram crucificadas, como Paulo está usando ali. E eu queria usar como texto de apoio Lucas 23, 39 a 43, mas eu queria usar esse texto só como apoio do que eu ia dizer lá em Gálatas, que era um assunto um pouco diferente. Mas à medida que eu ia meditando e toda hora voltando a Lucas, então sobrou essas coisas que não estavam lá naquele sermão que eu ainda vou pregar, mas era uma sobra tão maravilhosa. E eu resolvi falar a respeito dessa sobra que sobrou do sermão, em vez de falar sobre o sermão que já estava pronto. E é o que eu vou fazer. Então diz assim, Lucas 23, 39 a 43: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu não ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sofrimento, e quando nós olhamos para esse texto de Lucas, tudo sobre a vida de Jesus é profundo demais para as nossas mentes.
Nós vamos meditar sobre a vida de Jesus todo o tempo da nossa vida aqui e toda a eternidade. Mas as horas que antecedem a sua morte, o momento em que ela acontece, acontecem maravilhas para nós meditarmos. Só aquelas horas preencheriam as nossas curtas vidas neste mundo. E quando nós vamos para isso, nós podemos ver todos nós nessa cena aqui. Nós vivemos num mundo de profundo sofrimento. E todos nós respondemos ao sofrimento. Quer você seja cristão, quer você seja apenas um cristão nominal, que faz parte da igreja visível, mas o coração é como do mundo, quer o mundo lá fora, quer seja você que é regenerado. Todos nós sofremos, e todos nós vamos sofrer, e chegará um momento que nós vamos sofrer de maneira terminal no mundo. E todos nós temos que responder ao sofrimento. E o mal e o sofrimento tem uma maneira de expor a nossa, eu diria, a nossa teologia inadequada. Se você tem uma teologia inadequada lá no fundo do teu coração, mesmo que você fale as coisas certas, o sofrimento ele tem uma maneira de expor essa teologia inadequada, às vezes falsa, às vezes hipócrita. E esse texto de Lucas ele fala exatamente sobre isso. Sobre como todos os homens respondem ao sofrimento, e como o sofrimento é inexorável e inevitável nesse mundo. Eu já disse aos irmãos algumas vezes, só há duas maneiras de morrer, apesar dos cristãos inventarem que cristão de alguma maneira tem um salvo-conduto no mundo. O cristão fica com as mesmas doenças que as outras pessoas, e cristãos morrem mais ou menos dentro da faixa etária dos países onde eles vivem. Não há, sabe, se todas as nossas doenças fossem tiradas de nós, nós seríamos longevos. Aquele velhinho é o quê? Cristão, porque só pode ser para viver daquele jeito. Mas não é isso que acontece na história. Se nós vivemos num país que a expectativa de vida é 70 e poucos anos, nós vamos viver mais ou menos dentro da expectativa, porque nós sofremos as mesmas coisas e só morremos de duas coisas no mundo: ou doentes. Outro dia eu ouvi alguém dizer, um servo de Deus ele morre como um passarinho. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei nem como os passarinhos morrem, mas eles morrem doentes ou com uma pedrada, deve ser assim, ou devorados por outro passarinho maior. É assim. Só há duas maneiras de morrer no mundo: doentes ou violentamente, assim, um acidente de carro, uma bala perdida, um avião cai na nossa casa, sei lá, um meteoro vem do espaço e cai na sua casa. Só essas duas formas. Mesmo o Filho de Deus no mundo morreu assassinado. Então, os apóstolos morreram assassinados, e quem não morreu assassinado ficou doente e morreu. Os profetas, assim, quase todos foram assassinados. E quem não foi, como Eliseu ficou doente da morte, que ele morreu. Isaac já estava cego e não podia mais, ficou velho fica cego às vezes. Isaac ficou cego. E nós adoramos nessa noite o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então são essas duas maneiras. Todos nós sofremos e não há como escapar disso, e todos nós respondemos ao sofrimento inexoravelmente. E existem dois tipos de resposta ao nosso próprio sofrimento. E nós pensamos muito assim, como essa primeira resposta: se você é um grande, poderoso e amoroso Deus, por que nós estamos nessa confusão infernal? Por que eu estou com essa doença? Por que eu estou morrendo? Por que está tantas coisas difíceis na minha vida? Isso é comum. Nós ouvimos isso, infelizmente, do mundo e de muitos cristãos. Por que isso está acontecendo? Ou nós podemos reconhecer que somos pecadores e que não merecemos qualquer coisa boa de Deus, e que apesar disso, durante anos e décadas, Ele derramou sobre nós coisas boas: saúde, família, enfim, todas as coisas. Então, você responde assim, ou como essas pessoas que dizem: olha, porque se Deus é amor, se Ele é bom, por que essas coisas estão acontecendo? Ou então, por que será que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Eu não estou compreendendo nada.
Ou então nós podemos reconhecer isso: somos pecadores, não merecemos qualquer coisa boa, e nós clamamos por misericórdia, e que Deus nos ajude em nossa dor e sofrimento, por graça, por pura graça. Então o mundo está cheio de gente, e quando eu falo mundo agora, eu não estou querendo falar só sobre o mundo e a igreja, porque dentro da igreja visível está cheio de gente que faz assim igual o mundo, porque às vezes faz parte do mundo, ou porque às vezes deixou o mundo formatar sua mente. Então o mundo está cheio de gente que protesta contra Deus em sua própria justiça, e presume que o Criador do universo é obrigado a fazer a sua vida suave. Nós só achamos que Deus tem que fazer a nossa vida suave porque nós achamos que merecemos isso. O normal seria quando nossa vida está suave, nós ficamos espantados. Por que Deus faz a minha vida ser tão suave durante tantos anos? Eu, um pecador. Mas não é assim. A maior parte das pessoas clamam por sua própria justiça e presumem que o Criador do universo devia fazer nossa vida suave. E se há apenas alguns que sabem que Deus não nos deve absolutamente nada, e qualquer bem em nosso caminho é devido à misericórdia e à graça, só alguns chegam à conclusão, que era a única conclusão óbvia de homens pecadores caídos, que ofenderam Deus, que deu tudo a eles durante todo o tempo. Então Lucas registra esse texto para nós. Então, enquanto eu meditava lá em Gálatas, querendo pregar a respeito daquilo, Lucas medita esse texto para nós, sobre 2 ladrões, para nos ensinar que há uma grande recompensa, uma infinita recompensa em como nós reagimos aos nossos sofrimentos. Há uma grande recompensa em ser esse tipo de pessoa que reage da maneira correta aos sofrimentos inexoráveis da vida. Então esses 2 ladrões representam essas 2 formas de responder ao sofrimento, e todas as pessoas no mundo, inclusive todos vocês que estão aqui hoje, ou respondem de uma maneira ou de outra. E isso desnuda, porque nós podemos dizer, eu respondo daquela maneira, mas esse texto desnuda a realidade dos nossos corações, em como nós nos relacionamos com Cristo em face do nosso sofrimento. Nós, a igreja, o mundo. Então observe, primeiro, como todos nós somos semelhantes a esses 2 ladrões. Há neles coisas que são semelhantes a todos nós. Depois há diferenças que nos colocam num lado ou no outro. Mas primeiro há semelhanças. Ambos estão sofrendo. Como eu disse, o sofrimento é inexorável. Os 2 estão sendo crucificados. Nós não temos a ideia da dor, do horror e do sofrimento físico e psicológico que esses 2 homens estão sofrendo. E nós vamos sofrer, sabe? O apóstolo Paulo diz que nosso corpo, ele está indo em... Paulo chama de nosso corpo de humilhação. Por causa disso, querido, nós vamos perdendo, enxergando mal. Daqui a pouco estamos precisando de que outros nos ajudem a nos locomover. Então ambos estão sofrendo a dor da crucificação. Isso eles têm em comum, e todos nós temos isso em comum: a dor inexorável, o sofrimento. Em segundo lugar, os 2 são culpados. Os 2 são culpados. Não há inocentes aqui, como não há aqui nesta noite, como não há ninguém sofrendo no mundo inocente. Não há inocentes nesse mundo. O versículo 41 diz assim: nós estamos recebendo a devida recompensa das nossas ações. Não se engane, o sofrimento, a morte, o horror no mundo é a devida recompensa do pecado. O salário do pecado é a morte. A luta para que a terra produza é a maldição sobre o pecado. Não há nada que nenhum ser humano receba do ponto de vista vertical que não seja justo.
Nós só podemos sofrer injustiça horizontalmente, de pecadores semelhantes a nós. Nem tudo que nós recebemos de outros pecadores é injustiça, mas é possível receber injustiça sim, mas não verticalmente. Então, ambos estão sofrendo e ambos são culpados. Nós estamos recebendo a devida recompensa de nossas ações. E ambos veem escrito em cima da cabeça de Jesus, porque Pilatos quis colocar isso lá, escrito que ele era o rei dos judeus. Verso 38. Ambos ficaram ali 6 horas com Jesus. Então imagine todas aquelas coisas incríveis que aconteceram. A escuridão, Jesus falando: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Todas as palavras de Jesus, todas as coisas que aconteceram, eles estavam ali ouvindo. Como eu e você já ouvimos tanto a respeito do que Cristo é, a sua perfeição absoluta. Por exemplo, no versículo 34, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes. Outra coisa que eles têm em comum é que ambos estão desesperadamente querendo ser salvos da morte, ser salvos do horror. Então a maioria de nós tem todas essas coisas em comum com esses 2 ladrões. De fato, o mundo inteiro, em certo nível, tem essa coisa em comum, porque mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Cristo, a Bíblia diz: Deus revelou o suficiente para o homem ver a verdade da glória de Deus, e os homens escolheram não glorificar a Deus. Antes, seus corações insensatos se escureceram. Por isso a ira de Deus se manifesta do céu sobre todo homem, por causa da sua impiedade e injustiça, porque não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe foram gratos. Então, todos nós sofremos, esses homens estão sofrendo, e nenhum de nós, a Bíblia diz, pode dizer: eu não mereço isso. Nenhum ser humano sofrendo pode dizer: eu não mereço isso, isso é injusto. Porque na verdade nós não temos direito à vida. A vida é um dom que foi dado para glorificar a Deus. E quando Adão pecou, e quando nós pecamos, nós não temos direito a uma vida. Todas as coisas boas da vida é mera graça e misericórdia. Então nenhum de nós será capaz e é capaz de dizer: eu não mereço isso. A maioria de nós já ouviu mais do que só o testemunho da nossa consciência do que Deus revelou na criação. Ouvimos falar sobre Cristo. Muitas vezes conhecemos o seu direito à realeza, como ele levantou do trono dos céus, ele que criou todas as coisas, ele que faz todas as coisas subsistirem, ele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Levantou do seu trono do céu, não se apegou ao seu direito de ser Deus, se humilhou, desceu. Então nós sabemos o seu direito infinito a louvor, honra e glória, e como apesar dele ter recebido tudo oposto a isso, suas palavras de misericórdia e perdão na cruz. E todos nós, como eles, queremos ser salvos da morte de um jeito ou de outro. Então, isso é o que nós temos em comum. Todos nós temos essas coisas em comum com esses 2 homens. Nós que vamos tomar da Santa Ceia hoje, e por isso nós estamos olhando para essas sobras, né, da preparação de um outro sermão. Mas chega um lugar no sofrimento humano em que as coisas se dividem. Os caminhos se dividiram entre esses 2 ladrões em 2 categorias de pessoas. E nós estamos nessas 2 categorias. Não existe uma terceira. Todos nós sofremos, todos nós temos aquelas coisas incomuns que nós vimos com eles, e todos nós reagimos ao sofrimento. E só há 2 maneiras de reagir. Então, o primeiro ladrão, ele diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas 23, 39. Isso é a imagem de uma alma
mundana. Uma alma que pode conhecer coisas sobre Deus, mas ela é essencialmente oposta àquilo que é o coração centrado em Deus, o coração regenerado. A questão aqui é que há uma indiferença total de que ele está sofrendo a devida recompensa dos seus atos. Esse homem não se importa com isso. Para ele, como para grande parte dos seres humanos, o certo e errado, louvor e culpa, o bem e o mal não tem nenhum interesse. Seu único objetivo é salvar a sua pele terrena do sofrimento, da dor e do horror que ele está experimentando. Ele pode até acreditar que Jesus é o Messias, ele pode até acreditar que Jesus é o Rei dos Judeus, mas será só uma questão de conveniência. Se tu eu posso até acreditar, mas então desce da cruz e me tira também. Ele pode até ter alguém como rei, mas contanto que seja um rei que tire ele da cruz, tire ele da aflição, tire ele do horror que ele está experimentando. Ou seja, Deus e Cristo, olha, se tu é Cristo, se tu é o Filho de Deus, só serve para entrar nos meus próprios fins mundanos, que é o que eu não quero sofrer. Eu tenho horror ao sofrimento, tenho horror quando as coisas boas da vida começam a desmoronar. E se tu é Deus, tu é Cristo, e resolver isso, então tu é Cristo, eu acredito nisso. Esse é o jeito de todo um segmento da humanidade que se relaciona com Deus assim no sofrimento. Deus, me tira disso. Tu é Deus, se tu é Deus, se tu é poderoso, me tira dessa situação. Por quê? Por que razão? Porque os sofrimentos interrompem seus objetivos. Os sofrimentos interrompem seus prazeres, seus interesses mundanos próprios, privados. Então por que não tentar Deus? Se tu é Cristo, vai ser maravilhoso. Eu estou pronto a pular de alegria e declarar que tu é Cristo. Desce da cruz e tira a gente daqui também. Por que não? Se você é um rei, se tu é todo poderoso e soberano, tire nós dessa bagunça. Essa é a velha teologia da chave e do macaco, sabe? Do step do carro. A mala do carro é uma coisa suja na maioria das vezes, né? Nós não nos interessamos pela mala do carro, pelo step, nós queremos viajar, passear. Agora, se houver alguma coisa que atrapalhe o conforto da nossa viagem, pneu fura, aí nós pensamos, tem um macaco, tem lá uma chave, nós podíamos viver sem aquilo, podíamos viver a vida inteira, porque na verdade não tem nenhum interesse no macaco e chave de rodas do carro. Nós temos interesse em nos divertir, em andar, em nos locomover, em ir e fazer. Agora, se tudo der errado e um pneu furar, aí nós podemos lembrar disso. Essa é a maior parte da teologia daqueles que se dizem cristãos nos nossos dias. É uma coisa suja, inútil. O macaco do carro, o step, que nós mantemos fora da nossa vista, lá na mala fechada debaixo do tapete, não é assim que é? Não queremos ver. A gente não abre de vez em quando a mala e fica olhando. Que maravilhoso esse macaco do carro, olha que coisa linda. Eu posso passar o dia aqui olhando para isso. Não, nós queremos olhar o mar, né? Assim, a praia, olha que eu posso passar o dia aqui. Eu queria ter, sei lá, a licença prêmio de 10 anos para ficar só aqui de férias. Você não olha para... É sujo, é inútil para você deixa fora da sua vista. Agora, se você tiver um pneu furado,
um pouco de sofrimento, um pouco de coisa que interrompe aquelas coisas que você queria fazer, férias, viajar, casa de praia, hotel, sei lá, ir para o trabalho confortavelmente, viver a vida. Então você lembra, Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores, morreu no início da década de 80, né? Do último século, do outro século, né? Ele dizia isso, um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele dizia isso, olha, isso ele lá, ele é pastor da capela de Westminster em Londres, né? Foi condecorado cavaleiro da rainha da Inglaterra. Você vê se não muda em lugar nenhum. Ele diz, olha, vocês pregando na capela de Westminster, quando está tudo bem, vocês querem sempre viajar, passear, olhar o mar, aí vocês dizem que é porque vocês estão estressados, e aí vocês desestressam olhando o mar. Ah, que bom, o mar, a montanha. É assim que vocês vivem. Então vamos para aquela capela de Westminster lotada, e aí vocês têm pouco tempo, e quando tem um pouco de tempo, vocês têm que, olha, eu tenho que me desestressar, sabe? Eu passo o ano todo sem tempo, não tem tempo. Não tem tempo durante a semana, não tem tempo no final de semana, tem que estudar, tem que fazer coisa, porque eu tenho que ser promovido. E quando eu tenho, graças a Deus eu tenho esse tempo, aí eu tenho que passear, eu tenho que me distrair, eu tenho que me desestressar. Lloyd Jones disse, eles, tudo bem, façam isso. Mas quando o filho de vocês estiver morrendo, vai para a praia se desestressar. Não corram para Deus. Ele não é o macaco do carro. Ele não é o step da vida de vocês. Quando o médico fala que vocês estão com câncer, sobe a montanha. Não era lá que vocês tiravam o estresse? Não era lá que a vida era... Vocês não conseguiam fazer isso em Deus, não é verdade? Então, quando vocês receberem as terríveis notícias, olha, não liga correndo de madrugada para o pastor. Ligue para a agência de viagem. Marca uma viagem para olhar, sei lá, a praia. Porque essa é a teologia do bom step, macaco de carro. Se você é Cristo, se tu é Deus, me tire dessa doença. Me tire da bagunça financeira que a minha vida se tornou. Eu vivi só para organizar minha vida financeira. Estudei, trabalhei, não tinha tempo para Deus. Mas agora minha vida financeira está uma bagunça. Deus, se tu és Deus, se tu és o Cristo, me tire dessa bagunça financeira, me tire dessa doença. Se tu és Deus, me tire desse trabalho péssimo. Se tu é Deus, salve o meu casamento horrível que eu estou vivendo. É isso que o ladrão da cruz, esse ladrão da cruz, viu em Jesus. Se tu é Cristo, desce da cruz e me tira também. Tu não é o Cristo? Tu não é o Rei dos Reis? Tu não é Deus? Tu faz isso, desce da cruz e me tira também. Esse ladrão não tinha um espírito de quebrantamento, ou de culpa, ou de penitência, ou de humildade. Ele só podia ver Jesus como um poder que podia fazer ele escapar daquela cruz horrível, daquela situação que ele entrou e que era horrível e que qualquer um de nós quer ser livre. Ele não via Jesus como um rei para ser seguido, um rei para ser em tudo honrado, um rei para ser glorificado. Ele só podia ver Jesus como um rei. Se tu é rei, desce da cruz e me tira também. Nunca lhe passou pela cabeça que ele deveria, na verdade, olhar para a vida dele e ver que a vida dele merecia aquele final ali. Nunca passou pela cabeça dele, sabe, assim, andando pela nossa vida, que nós não merecemos nada, não merecemos um trabalho, não merecemos uma família, não merecemos um coração batendo, não merecemos nada. Mas quando tudo está errado, assim, Jesus é Jesus, vamos correr para ele. O pneu furou. Estou sem farol no meio da noite. Tem até a música assim, não tem? Pneu furou, sem farol. Acho que tem, não tem? Já pensou? Pneu furou, sem farol. Assim. Essa é a teologia da grande parte das pessoas. A teologia desse ladrão aqui da cruz. Não há nada. Agora olhe para o 2º ladrão. Eu falei que ia ser rápido, não?
Lucas quer que nós sejamos como este homem, na maneira como nós respondemos aos nossos sofrimentos. Ele não é sugado pela ideia do seu companheiro do lado, porque todos nós sofremos, então sempre a gente vai ter do lado de nós, no mundo inteiro, um monte de gente sofrendo, e quem não está sofrendo vai sofrer um dia, assim. A gente está cercado de gente sofrendo, o que vai sofrer, porque todos nós. Agora, ele não é sugado por isso. Se nós seguimos o exemplo desse homem, nós nunca vamos ser sugados pela ideia comum à nossa volta, em nossa cultura, em nosso mundo. A ideia das pessoas ao nosso redor que dizem: se Deus é Deus, grande e amoroso, então por que aquelas criancinhas que estavam lá não sei aonde morreram? É assim que o outro ladrão estava falando. Se ele é rei, por que ele não faz alguma coisa? A gente nunca vai ser sugado e nunca vai ficar confuso nessa situação. Olha, por que aquela mina desabou em cima dos mineiros? Por que o viaduto caiu? Por que o prédio caiu? Por que o avião bateu no prédio? Por que o avião caiu? Porque na guerra, lá não sei aonde, ou aqui, a guerra lá morreu pessoas, mulheres e crianças e homens. E por que a bala perdida acerta pessoas? Nós nunca vamos entrar nessa. Se tu é Deus, por que você não faz alguma coisa a respeito disso? Essa foi a primeira coisa. O que o outro ladrão falou: se tu é Deus, tira a gente daqui. Ele não foi afetado por isso. A primeira coisa que o ladrão arrependido fez é não se deixar enganar pela conversa fiada de que um mundo que vive para o desprazer de Deus e recebe tudo de bom de Deus ainda gosta de reclamar, como se estivesse sendo injustiçado. Quando nós pedimos todo dia para Deus: não se mete na nossa vida, não queremos saber a sua opinião sobre casamento, vida, criação de filhos, diversão, sexo, não queremos saber, se mantenha fora da nossa vida. Esse é o nosso mundo. Quando cai um avião, nós pensamos: por que Deus? Então, a primeira coisa que o ladrão arrependido fez é não se deixar enganar por toda essa conversa à sua volta. Mas a Bíblia diz que ele fez mais do que isso. Ele repreendia o outro dizendo: você não teme a Deus? Você não tem um temor no coração? Você não vê que nós merecemos? Você não pode olhar para a sua própria vida, sua vida inteira, baseado em quê? Será que não há um temor em você? Essa é a segunda coisa sobre esse ladrão arrependido. Ele temia Deus. Deus era real para ele, não era um estepe, não era um macaco do carro na mala, sabe? Havia um temor no seu coração. Deus era o Criador. Ele sabia que um pote de barro não pode discutir com o oleiro, principalmente quando esse pote é um pote de desonra. É justo que as criaturas se curvem diante do seu Criador e se submetam toda a sua vontade e sabedoria. É justo que criaturas que jamais pecaram façam isso. É justo então que o céu inteiro agora, arcanjos, serafins, querubins, criaturas viventes, estejam agora, mesmo nunca tendo pecado contra Deus, prostrados diante dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, todo o céu está cheio da sua glória, tu és digno de tudo. Esses seres nunca ofenderam Deus, mas ele sabe que uma criatura que não tinha direito a existir, que tem a sua vida como um dom de um Deus que não tem necessidade, merece o louvor perpétuo delas. Agora, é justo que criaturas se curvem em submissão e se submetam à vontade desse Criador e dessa sabedoria, esses que nunca pecaram. Agora, ainda é mais apropriado que criaturas pecadoras, que existiram a vida inteira para o desprazer de Deus, em santo temor, se prostrem diante dele e nunca reclamem do que está acontecendo com eles. Porque sempre esse Deus é muito misericordioso,
nos 70 anos de vida que nós vivemos, nos 20, nos 10, nos 5 anos, ou se nós morrêssemos na maternidade. Como, sabe, nós somos como uma formiga. Imagine, uma formiga diante do Monte Everest, 8.000 metros de altura, que fica reclamando, achando que o Monte Everest tinha que sair da frente para ela passar. Sabe, a formiga. O que esse monte enorme está fazendo na minha frente? Ele devia sair daqui, porque eu, a formiguinha, preciso passar. Ou então o monte deve se achatar para mim passar. Em terceiro lugar, o ladrão arrependido admitiu o que tinha feito de errado. Ele diz assim, no versículo 41, nós estamos recebendo a devida recompensa das nossas ações. É justo. Estamos recebendo. Ele já não estava mais querendo salvar, sabe, o seu próprio ego. Ele não tinha mais vontade de se afirmar diante de Deus. Ele se colocou diante de Deus, ele sentiu um temor. Será que você não teme a Deus? O que está dizendo é o seguinte: não há maneira de nós escondermos nossa culpa. Não há como nós racionalizarmos a nossa culpa diante de Deus. Ele é santo, criaturas perfeitas devem tudo a Ele, mas imagina nós. Eu sei agora, muitas pessoas que estão em apuros, estão sempre estabelecendo suas defesas hipócritas diante de Deus. Por quê? Nós gostamos dessa palavra. Era como se não tivesse nenhuma razão na vida para nós sofrermos. Por que isso está acontecendo? Nós planejamos todo meio de distorcer para parecermos que nós somos inocentes diante da vida. Esse ladrão arrependido, ele tinha desistido disso. Nós não somos inocentes. Será que não vê que nós somos culpados? O ladrão arrependido desistiu. É uma tática verdadeira, profunda, diante do Deus que sabe tudo que nós pensamos nossa vida inteira, sabe todas as nossas intenções. Como nós podemos falar sobre o que nós merecemos diante dele? Ele que conhece nossos pensamentos, conhece nossas palavras antes de chegar a nossos lábios. Ele que conhece tudo que nós pensamos, sentimos durante a vida inteira. Em quarto lugar, ele não só admitiu a sua culpa, talvez não seja tão difícil, mas não é difícil ouvir as pessoas dizerem: não, nós somos errados, somos humanos. Ele aceitou a punição que ele merecia. Ele diz: estamos sob a sentença de condenação com justiça. Esse, eu vou dizer para os irmãos, é o verdadeiro teste da verdadeira humildade espiritual. Muita boca faz confissão de pecado, e no nosso meio de cristão é muito comum fazer confissão de pecado. Nós falamos para Deus tantas vezes: Deus, tenha misericórdia de nós, miseráveis pecadores. Todos nós falamos isso. Somos miseráveis, somos indignos, tem misericórdia de nós. Mas quando um problema surge, nós ficamos tristes com Deus. Por que Deus está deixando isso acontecer? Lá no fundo nós sentimos como se tivéssemos ainda direito. Nós falamos: nós somos miseráveis, nós não merecemos nada. Graças a Deus por Cristo, porque só por Ele mesmo, porque eu não mereço nada. Mas assim que alguma coisa é tirada de nós, nós agimos como se um direito nosso estivesse sendo usurpado. Nós que falamos que não merecemos, que merecemos a ira de Deus. Então, não há muitas pessoas como Jó que dizem de coração, no momento de perdas: pensem, Jó, ele não perdeu um filho, ele perdeu 10. Não perdeu 10 filhos em 20 anos, perdeu 10 filhos no mesmo dia. Imagine um homem de pé diante de 10 sepulturas. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas esse ladrão arrependido se tornou como Jó, no último minuto da sua vida, no último dia da sua vida, nas últimas horas da sua vida. Ele tomou o seu sofrimento sem reclamar e de maneira temente diante de Deus. Sempre que nós falamos, nós não merecemos nada, olha, miserável homem que sou. Mas quando acontece algo e nós começamos a ficar, por que Deus, não entendo o que está acontecendo? Porque na verdade nós achamos que nós não éramos miseráveis pecadores indignos. Nós achávamos que nós éramos dignos de alguma coisa. Quando aquela coisa é tirada de nós, nós não entendemos. Agora, se a gente acredita que nós somos dignos da ira de Deus, a gente não vai reclamar de nada. A gente sempre vai dizer como Paulo: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu estou recebendo mais. Spurgeon costumava dizer assim: se você está fora do inferno, seja grato. Está fora do inferno? Então seja grato, porque é onde nós merecemos estar. Quinto lugar, o ladrão reconheceu a justiça de Jesus. Ao mesmo tempo que ele não falou, ele falou: não, nós só estamos recebendo o que é justo. Mas ele não. Olhe para Deus. Se alguém recebe injustiça, é Deus. Olhe para Deus ali do lado. Ele diz: este homem não tinha feito nada de errado. Agora, para o primeiro ladrão não interessava a justiça e a perfeição de Cristo. Isso não maravilhava ele, não tocava o seu coração. Não interessava se Jesus estava certo ou errado. Ele só podia pensar em Jesus como um estepe e um macaco que podia tirar ele daquela confusão. E se ele era Cristo, então tira a gente daqui. Mas, ou seja, não importa muito a perfeição, contanto que minha vida seja boa ou ruim, e eu quero que ele tire tudo que é ruim na minha vida. Agora, a grandeza, a perfeição, a maravilha do que ele é, isso não é muito importante. Jesus quer ser seguido porque nós o admiramos com uma admiração infinita. Ele não anda no porta-malas do nosso carro para quando dá um acidente, ou para que nós declaremos diante dele algumas vezes na semana que nós somos miseráveis e indignos, pecadores, indignos, só para quando acontecer alguma coisa a gente achar que a gente era digno de alguma coisa. Devemos então dizer com o ladrão: este homem não fez nada de errado. Deus é perfeito, não há reclamações. Ele é perfeito, ele só fala a verdade. É um homem digno da nossa lealdade, da nossa fé, da nossa imitação. Ele é digno de que nós vivêssemos para ele. Religiosos e humanistas, que eles dividem o mundo em pessoas boas e erradas, e muitos cristãos são meros religiosos e dividem o mundo em pessoas boas e más. E o ateu também faz isso, e o humanista lá faz isso também, e muitos cristãos fazem a mesma coisa, divide o mundo em bons e maus. Mas o evangelho divide o mundo em maus e Cristo, só há essa divisão. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por isso que ele disse para aquele jovem: bom, só um que é bom, que é Deus. O evangelho divide o mundo em maus e Cristo, não em bons e maus. Então a sexta coisa, o ladrão vai um passo além e ele reconhece que Jesus é o rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se tu é rei, desce daí. Não, lembra de mim. Tu és rei, tu és Deus infinito. Eu estou sofrendo, mas não está aqui em questão se tu é rei, santo e perfeito, porque tu és rei. Eu estou nessa cruz, e tu não será rei se me tirar da cruz, não será bom se me tirar da cruz, não será perfeito se me tirar da cruz, não será isso se me tirar dessa aflição. Tu és rei, tu és tudo isso. Isso não tem nenhuma relação com o que está acontecendo comigo. Tu és. Agora, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para aqueles que têm olhos para ver, mesmo nesse dia que poderia ser mais desfavorável para ver a realeza infinita de Cristo, ele pôde ver que Jesus era rei sobre os seus algozes, era rei sobre o Império Romano. Ele era rei e ele um dia vai reivindicar o fato de não ter sido tratado como um rei neste mundo, de não ter recebido a glória devida ao seu nome.
É por isso que a Bíblia diz que o Pai, todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor. Ele é Rei, Ele criou todas as coisas, e isso é que traz glória ao Pai. E finalmente o ladrão, então arrependido, faz mais uma coisa: ele teme a Deus, ele admite que a vida dele é um erro, ele admite que todos os sofrimentos imagináveis, mesmo aquele ali terrível, a cruz, que era recebido mesmo por mão de outras pessoas que também eram injustas e indignas, ele aceita a justiça do fato de que ele não merecia, ele merecia a punição, e ele reconhece a bondade, e ele reconhece o poder de Jesus sobre todas as coisas, não porque vai tirar ou não vai tirar ele da aflição e não da cruz. Agora ele implora por uma ajuda diferente, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ambos os ladrões queriam ser salvos, mas como é diferente o grito de salvação de um. Olha, se tu é rei, me tira da cruz. Ele quer ser salvo, tá vendo? Ele quer sair, ele está morrendo na cruz, ele quer ser salvo da cruz. Salva-me! Você vê, a ideia de que eu quero ser salvo por Cristo não quer dizer muita coisa. Esse ladrão queria ser salvo. Se tu é rei, desce da cruz e me tira da cruz também, eu quero ser salvo. Mas quão diferente é a busca de salvação do outro ladrão que está do lado dele. Ele não é: você é Cristo, salve-se e salve a nós. O pedido dele é: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Há uma diferença qualitativa infinita entre esses dois pedidos de salvação. Pedir e desejar ser salvo não quer dizer muita coisa, porque há uma diferença infinita entre o pedido de um: se tu és Jesus, se tu és Rei, se tu és Deus, salva-me, e o do outro: me salva. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você não percebe que há uma diferença infinita entre esses dois gritos de salvação? Agora, há os motivos pelos quais seguir os passos desse ladrão arrependido. É o que Lucas incute em nós. Há um silêncio terrível de Jesus para o outro ladrão, não é? Se tu é Cristo, desce da cruz, tira-me da cruz também, me salva. Não há respostas para ele, querido. Ele tem o silêncio de Deus. É uma formiga pedindo para Deus provar que Ele é Deus. Mesmo Deus na cruz não respondeu nada para este homem. Não há diálogo de Deus para quem pede por salvação assim. Para quem Deus está na mala do carro como um estepe da vida. Há um silêncio, talvez um olhar final, nenhuma promessa, nenhuma esperança. Não há nada entre Jesus e aquele homem. Mas para o penitente, Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é bom demais. Isso é bom demais para ser verdade. Ele está dizendo: olha, hoje mesmo, fora desse corpo de miséria, glorificado, você vai estar numa união perfeita comigo no paraíso. Mas você vê, você não vai sair da cruz, você vai morrer hoje. Não vai ter essa espécie de salvação. O que é o paraíso, queridos? A palavra é encontrada em dois outros lugares no Novo Testamento. Primeiro em 2 Coríntios 12, 3, quando o apóstolo Paulo diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, nós sabemos que Paulo está falando dele mesmo, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que aos homens não é lícito dizer. 2 Coríntios 12, 2 e 4, é outro lugar que a palavra paraíso. Então, o paraíso é a morada celestial de Deus, do Deus invisível, onde há coisas encontradas e preparadas por Deus para aqueles que o amam.
que são absolutamente indescritíveis. Por isso que Paulo diz, olha, não é lícito dizer para o homem. Ou então, como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. No segundo lugar, onde a palavra paraíso aparece na Bíblia, em Apocalipse 2,7, é quando Jesus está falando para a igreja em Éfeso. Ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2,7. E se nós olharmos para o final do livro de Apocalipse, vemos que a árvore da vida, que ele diz que está no meio do paraíso de Deus, está na cidade celestial de Deus. Apocalipse 22:1 diz assim, João diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, em tudo isso, a única coisa que Jesus escolheu, imagina, Jesus tinha uma frase para dizer para aquele homem que estava sofrendo, que estava morrendo, que estava sentindo dores terríveis, que estava ali do lado dele, que disse: lembra-te de mim. Jesus, então, imagina se você tem uma frase para dizer para alguém assim. Que frase seria importante ser dita? Ele diz: você vai estar comigo hoje. Hoje ainda nós estaremos juntos. Agora, eu quero encerrar dizendo aos irmãos: você tem que amar Cristo. Amar Cristo como o bem final da vida. Sabe quando Jesus orou em João 17? Pai, eu oro para que eles estejam comigo aqui, nesse lugar onde o ladrão vai estar, para que eles vejam a minha glória. Ou seja, a oração de Jesus é que nós recebamos e experimentemos o bem final de Deus para nós, que é o quê? Que é Cristo, a glória de Cristo, ver a glória de Cristo. Você tem que amar e admirar Cristo, para que isso seja um consolo para você, quando você estiver deixando essa vida sofrendo. Porque se você não é esse tipo de pessoa, isso não te consola. Sabe, você está morrendo, você está sofrendo, tudo está dando errado na tua vida, e Deus diz assim: olha, você vai estar comigo hoje. Para muita gente isso seria o pior recado que ele podia receber. O quê? Não é? Porque se Cristo não for o prêmio final das nossas vidas, isso que esse ladrão ouviu não é uma palavra de consolo, de gozo, de alegria, para que o homem morra em paz em seu sofrimento, mas foi para aquele homem: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo. Você não vai descer da cruz como aquele louco ali, estava querendo testar a minha divindade, escapando de um sofrimento. Você não vai, nem ele, nem você. Vocês vão morrer hoje. Essa diferença é que hoje você vai estar comigo. Hoje. E isso para os filhos de Deus é um consolo na morte, é o consolo na aflição, porque esse Cristo não é o step da vida, não é lá debaixo do tapete, na mala do carro, para quando nossos planos, deleites e prazeres estiverem dando errado, abrimos a mala, tirarmos o step e ele ser útil. Ele é o tesouro que nós admiramos. Então nós, quando vivemos, falamos: me dê Cristo. E quando nós estivermos morrendo, nós vamos dizer: me dê Cristo. Ou então, como Davi: ele é a minha porção e a minha herança. Caíram-se as divisas, ou seja, ao dividir a herança, coube a minha melhor parte, porque a minha herança é Deus. Só essas pessoas do meio do sofrimento podem se sentir consolados com: hoje mesmo você vai estar comigo. Só quem está se deliciando em Cristo no sofrimento, como aquele ladrão podia estar agora, que pode se deliciar com a ideia de que consoladora de que eu vou estar com Cristo hoje. É assim que
Estevão, por exemplo, é consolado sendo apedrejado. Ele está vendo Cristo. Me dê Cristo. Só existem essas duas maneiras de se relacionar com o sofrimento, essas duas maneiras de responder ao sofrimento em relação a Deus, em relação a Cristo. Ao tomarmos a Santa Ceia, que traz para as nossas mentes aquele dia, aquela sexta-feira, de Jesus com esses 2 ladrões, nós devemos pensar em como nós reagimos ao sofrimento, que é inexorável, que todos os homens vão experimentar e experimentam, e que por fim será final em nossas vidas. O sofrimento então testa a nossa teologia, se é a teologia do estepe, do macaco na mala do carro, ou se essa teologia centrada em Cristo, que tem como herança a Cristo, que pode olhar para Cristo, não prove que tu me tirando daqui dessa situação horrível, não, lembra de mim, e que o consolo da vida, na vida e na morte, é saber, eu estarei com Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos ficar de pé, vamos cear. Vamos deixar que essa sexta-feira, que deve ser lembrada e lembrada e lembrada e lembrada todos os dias. Lutero dizia, nós temos que lembrar, pregar, ser pregado para nós o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos o Evangelho todos os dias. Que nós, ao tomar da ceia, possamos ir lá, naquela colina, e olharmos onde nós estamos. Se nós estamos clamando por salva-me, mas os 2 estavam clamando por isso, se é aquele grito de salvação daquele ladrão impenitente, ou se nós somos pessoas que até admitem como o outro ladrão, nós não somos indignos, mas na hora que as coisas acontecem, nós começamos a falar como se fôssemos dignos, ou se nós somos de fato aquele ladrão que temia Deus, que pode olhar para o outro dizendo, olha, por que Deus está deixando? Será que você não teme a Deus? Será que você não vê que nós merecemos cada aflição da vida e não merecemos nada de bom que aconteceu conosco? Então os gritos de salvação, olha, nunca se empolgue com gritos de salvação, porque eles precisam ser testados. Os 2 estavam gritando, salva-me, mas era tão diferente o que estava no coração deles. Para um, a resposta ao seu grito de salvação é silêncio de Deus. Para o outro é hoje mesmo. Você não vai ser tirado da cruz, mas hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Chamar os músicos. A tua vontade, Deus, eu quero viver a arte de me entregar quando te dou louvor, Deus eterno. Tua luz brilha em mim sem fim, tua glória ocupa todo o meu viver. Controle, Senhor, o meu coração, consuma todo o meu viver, Deus. Justiça e louvor em mim vem fluir, pra eu somente a ti amar. Deus eterno, tua luz brilha em mim sem fim, tua glória ocupa todo o meu viver. Meu clamor é a ti adorar, o meu coração